Boa noite, pessoal. Estamos aqui em mais uma live. Nessa época de Covid, o que a gente mais tenta fazer é live para poder ter contato com todos vocês. O gostoso realmente é trazer para vocês as informações que a gente possa trazer nesse momento difícil. Eu estou aqui hoje com um convidado que vai falar sobre um tema que vocês, nossa, como vocês esperaram esse convidado nosso. O Dr. Carlos Pousa, que é cirurgião plástico, que trabalha com a gente na Susan Clean, Viva Light. O que eu posso falar? Quando vocês nos procuram de início, a gente já vê que a curiosidade é sempre já saber quando vai ser minha cirurgia reparadora, quando vai ser minha cirurgia plástica. A gente lembra que a gente trabalha com vocês hoje, onde vocês já vêm com acompanhamento com a gente, já sabendo que a nutricionista é importante em todo momento, saber o que comer, como comer, isso é fundamental para manter o peso. Saber que emocionalmente vocês têm que estar sempre bem, então a psicóloga age bastante, a gente tem um grupo lá de nutricionistas, psicólogas e fisioterapeutas excelentes na clínica, que faz parte da equipe multidisciplinar. Já que eu falei de fisioterapia, associado a eles, normalmente nós temos o personal. Então é onde entra a terceira parte da tríade. Falei da parte nutricional, falei da parte psicológica e vem a parte da atividade física. Importantíssimo ter essa atividade física. Quando a gente consegue, vamos dizer, tá com esses três profissionais ou com essas três situações sempre praticando, a chance da gente reganhar peso fica difícil. E se precisar, temos um clínico, temos um médico, temos um endócrino que vai poder tratar vocês com as medicações. A partir do momento que com tudo isso não der certo, vocês vêm para a cirurgia bariátrica. Então aí não esquecer que a cirurgia bariátrica, como eu falei da outra vez, ela só faz parte do processo. O interessante é saber que tudo que vocês entrarem de aprendizado, vocês vão ter que estar sempre praticando. O automonitoramento, como eu comentei, é fundamental. Vocês têm que se vigiar o tempo todo. E vocês têm que ter um vigilante. O vigilante vai ser os clínicos e vai ser além do clínico, vai ser os especialistas que os atendem, tanto o nutricionista quanto o psicólogo, ok? E atividade física que vocês praticam. Agora é lógico, chega um certo momento, vou pedir licença que eu vou já adicionar o nosso convidado, enquanto eu estou explanando um pouco do Dr. Carlos. Chega um certo momento em que a gente indica a cirurgia e vocês vão passando pelo processo. A cirurgia... Carlão, tudo bom? Tudo bem, Jair? Como é que tá? Você tá bom? Tudo bem. Deixa eu Tá me terminar escutando? essa introdução, você já entra aqui. Joia. Eu quero te colocar agora. E, Perfeito. claro, a gente fazendo a cirurgia, nós temos o tempo em que esse paciente vai perder peso. Vai perder peso e vai desnutrir. Vai perder peso e vai ter que se reeducar. Tá? Nesse inteirinho, nesse tempo, esse um ano e meio, é o que a gente tem para tentar levar esse paciente a perder o peso e que ele melhore das suas comorbidades. A intenção, normalmente, do cirurgião é corrigir essas doenças que acompanham a obesidade. Então, para a gente, o sucesso é quando a gente conseguiu perder o peso em gordura, e esse peso em gordura reflita na melhora das suas comorbidades, melhora da pressão, melhora da diabetes, melhora de todo um quadro, vamos dizer, mórbido em cima das doenças. A partir desse 1 ano e meio, vocês começam a estabilizar. E quando vocês estabilizam na perda de peso e melhoram também ou estabilizam na parte nutricional, aí sim a gente já começa a pensar na cirurgia reparadora que vocês tanto vieram e querem estar fazendo. Então, o cirurgião, a partir de um terceiro mês, em que a gente vê que há uma estabilização, vocês entram no platô, não perdem mais peso, e vocês se mantêm bem clinicamente com o resultado dos exames, vocês estão suplementando, é a hora que entra o nosso colega cirurgião plástico, porque ele vai começar a preparar vocês para o procedimento deles. Então, primeiramente, Carlos, boa noite. Tudo bem, Jaime? Boa noite. Prazer enorme falar com você aqui e os nossos seguidores aí da clínica, né? Muito feliz de participar do grupo. Por favor, eu queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes. Bom, vamos lá. Meu nome é Carlos Pousa, eu sou cirurgião plástico,
né? Meu ano de formação na faculdade foi 2000. Eu sou cirurgião plástico há 14 anos, sou especialista pela Sociedade Brasileira e membro titular, né? E desenvolvo um trabalho na Susan Clean já há 3 anos, né, Jaime? Olha como passa rápido, né? Sem dúvida. E não é verdade? E é Verdade. isso aí. Muito feliz de participar desse corpo clínico, né? Participar da vossa equipe aí. Obrigado pela aceitação então, do convite. Hoje você vai bombar a pergunta para você, Carlos. Então, preparar aí Opa, agora. vamos lá. Carlos, Ótimo. vamos dizer assim, a gente pega aquele paciente que tem todas aquelas doenças que a gente já comentou, melhora muito da morbidez deles, mas acaba deixando eles com excesso de pele. E a pele é um órgão. E como órgão, Sim. esse excesso de pele, muitas delas esse órgão vai também ficar doentio. Então, aonde entra o cirurgião plástico aí, agora nessa fase? Bom, o cirurgião plástico entra, como você, pegando um pouquinho o finalzinho do seu gancho aí na apresentação, né? Quando o paciente já atingiu o objetivo, já está com o peso estabilizado, né? E o cirurgião plástico aborda essa nova pessoa, porque o paciente emagrece e nasce uma pessoa nova, né? E a plástica tem um papel fundamental aí de restaurar o contorno corporal, né? Eliminando o excesso de pele de quando o paciente era obeso mórbido, né? Para que o paciente se sinta melhor na roupa, se sinta melhor na autoestima, uma série de coisas, né? Então, algumas dessas alterações do excesso de pele são realmente danosas, né? Por exemplo, quando cursa com dermatites, né? Com infecções de pele de repetição por causa da fricção na roupa ou nas dobras, né? Por causa da umidade. No caso, por exemplo, dos abdômenes em avental, não. Então isso seria uma indicação até em termos de saúde física, né? E vamos chamar assim, entre aspas, em termos de saúde mental, é devolver para a paciente, por exemplo, uma mulher, a autoestima de se sentir bem com um busto, com um contorno melhor, com uma silhueta do abdômen melhor, né? Uma silhueta do braço melhor, ou mesmo até do excesso de pele do rosto, né? Quando fica aquela papadinha embaixo do pescoço, que fica caída. Então, assim, do mesmo jeito que nasceu uma pessoa numa roupa antiga e a gente vai tentar transformar essa roupa numa roupa nova. Né? Resumindo, acho que ficou até legal o trocadilho, é mais ou menos isso, né? Certo, a gente emagrece eles, mas a pele sobra. Né? Sobra Então, muito, né? não dá para usar aquela roupa tão larga assim, vai ter que adequar uma roupa. Não, Você exatamente. Falou em abdômen e avental, Carlos. Defina abdômen e avental. O abdômen avental é quando aquele excesso de pele, né, dobra sobre o pubis e ele cai como se fosse um avental mesmo, né? Aquele avental de cozinha antigamente, né, que a minha avó usava assim, né, para não molhar o vestido na cozinha, né, na pia. Então, é abdômen avental. Por causa da prega que faz em cima do pubis, esse excesso de pele ele se joga sobre a genitália, né, muitas vezes encobrindo, às vezes tem pacientes que chegam, dependendo do emagrecimento, né, com pele até o joelho. Né? Então, isso daí é o que se chama, na verdade, de abdômen em avental. Tá. Essa Essa deformidade. correção desse abdômen em avental, normalmente no paciente ex-obeso mórbido, eu sei que tem duas situações. Primeiro, aonde eu vou colocar a cicatriz. E segundo, se eu vou fazer aquela cirurgia em âncora ou não. O que normalmente o ex-obeso mórbido tem que vir sabendo que pode acontecer? Olha, é assim, não existe uma regra engessada, né? Então tem que ser âncora, não tem que ser âncora. Isso vai muito do quanto que o paciente emagreceu, do quanto que sobrou pele. Só para você ter uma ideia, Jaime, não é a regra o abdômen avental. Poucos pacientes realmente, quando emagrecem, fazem o abdômen avental desse jeito que eu descrevi aí.
né? Desse jeito que eu descrevi, aquele paciente que a barriga cai sobre o pubis e esconde a genitália, às vezes chega até metade da perna, o avental, esse paciente possivelmente vai ter que tirar a pele tanto no sentido horizontal como longitudinal, né? Então ele tem uma indicação de âncora, né? Mas assim, a grande maioria, né, consegue resolver apenas com a marcação básica da abdominoplastia convencional, né, que é aquela cicatriz em cima do pubis, né, estendendo-se até um pouquinho da crista ilíaca, que é, para quem não sabe o que é a crista ilíaca, é aquele ossinho aqui da bacia, certo? E a gente consegue tirar, às vezes, isso aqui, ó, mais que um palmo de pele, né? E o benefício disso? Tira o excesso de pele, o pubis sobe, né? Então a paciente quando coloca um biquíni, uma calcinha, não fica com aquele pubis gordinho, porque ele sobe, né? E dá um contorno corporal melhor, né? Não se faz a âncora para dar cintura. Isso é uma ideia errada se pensar, se tirar aqui a pele, eu vou ficar mais com cintura. Não, não é essa a indicação da âncora. A âncora é indicada realmente quando se tem muita pele para tirar, né? Entendido. E às vezes precisa ser até, a ressecção precisa ser até para o dorso, faz aquela circunferencial, Sim, até lá do dorso, né? exatamente, exatamente. Que aí já ficaria, às vezes, para uma segunda cirurgia, ou o paciente tem que estar assim, muito, muito, muito bem de exames, né? Porque a gente lembra, o paciente emagrece, às vezes o paciente perdeu lá 60, 70 quilos, porém os vasos sanguíneos dele estão exatamente iguais quando ele tinha 60, 70 quilos a mais. Então, o sangramento desse paciente é muito grande. Então, eu procuro sempre, nesses casos, dificilmente, eu posso até nunca, associo a torsoplastia, né? Faço num segundo tempo. Ok. Diz uma coisa para mim. Nós temos os homens que a gente sabe que o acúmulo de gordura é mais central. Eles são os androides. Abdômen, gordura visceral. As mulheres normalmente têm o acúmulo de gordura, vamos dizer, mais periférica, ginoide, lembra da pera e a maçã, né? No caso, elas seriam a pera. Sabendo disso, qual a cirurgia que os homens mais procuram como reparadora e quais as cirurgias que as mulheres mais procuram como reparadora pós-bariátrica? Lembrando, Carlos, que não precisa ser pós-bariátrica para ser reparadora. Isso Sim. Você depois da Com certeza. Mesmo o paciente que emagreceu por si só, emagreceu Sim, muito, ele também com tem certeza. direito à cirurgia reparadora mesmo sem ter operado. Por favor, Carlos, continue. Com certeza. Olha, o homem tem uma tendência a desenvolver um abdômen em avental, que é esse tipo de abdômen que cai sobre o púbis, mais do que as mulheres. Sim. Né? Mais do que as mulheres. É um negócio que eu vejo no dia a dia. E nos homens, até pelo fato de ter os pelos, essas coisas, eu indico mais a âncora do que nas mulheres, certo? Então, assim, vamos pensar que os homens geralmente procuram primeiro a plástica de barriga, a dermolipectomia abdominal, que é a remoção do abdômen em avental, do abdômen com excesso de pele. As mulheres já ficam ali entre a mama e o abdômen, né? E em situações que os exames estão muito bons, né? Olha, tá lá com hemoglobina, uma ferritina, tá tudo legal, dá até para fazer as duas juntas, certo? Ajuda muito. Dificilmente no homem faria uma mama e um abdômen, porque homens geralmente são maiores e tal, o sangramento é baseado naquele raciocínio de um sangramento maior, então eu prefiro só fazer o abdômen. Mas mulher, os exames estando normais, dá para fazer as duas cirurgias juntas, que são as primeiras queixas, mama e abdômen das mulheres. Carlos, aqui eu vou abrir uma parêntese para os internautas que estão nos seguindo, se quiserem mandar perguntas, Joia. Eu já vou começar a colocar as perguntas. Então está aberto para vocês a colocarem pergunta. Eu vi uma eu vi um comentário interessante falando do homem da tetinha. Então a gente vê que o homem acaba, né? Quando ele ganha peso, a gente também no tronco e região cervical, a gente ganha peso também aqui e aparenta. E a mulher, já que ele falou da tetinha da gente, né, dos homens, vamos lembrar para elas aqui do tchau-tchau,
ali no tríceps, Isso. né? E você encontra Sim. isso mesmo. No homem, daria para só lipar essa ginecomastia, esse excesso de gordura nessa região, diferente da mulher. E na mulher, realmente, ela tem mais propensão a ter acúmulo de tecido adiposo nessa região do antebraço? Olha, vai do biotipo que aquela paciente ou aquele paciente adquiriu após a cirurgia bariátrica, né? Então, baseado naquele raciocínio de que a pessoa nasce de novo, né? Então, os homens, geralmente, eles emagrecem bastante, porém, ainda mantém uma gordura localizada na região do peitoral, né? Então, seria uma ginecomastia, ou seja, um aumento da glândula, um aumento da mama, né? Sem glândula, a base apenas de gordura. Então, nesses casos, não adianta, a gente tem que fazer a lipoaspiração, né? E o fato de tirar pele ou não vai de acordo com a elasticidade que o paciente tem da pele e da vontade dele de colocar uma cicatriz ou não na mama. Quando existe essa opção, eu coloco claro para o paciente. Quando eu vejo que não tem que fazer a lipo e tem que tirar mesmo a pele, quando já tem aquela mama caída, né? Aí não tem jeito, eu já explico como vai ficar a cicatriz, tal, e já falo, ó, tem que fazer a lipoaspiração, depois tem que ir na mesma cirurgia, tirar o excesso de pele. As mulheres são diferentes, né? As mulheres, elas geralmente operam, ficam com um pouquinho de gordura na mama, que é natural, mas elas não querem tirar mais aí assim, elas querem restaurar o volume, acrescentar mais volume. E você perguntou em relação ao braço, é mais ou menos semelhante o homem e a mulher em termos de flacidez. O que acontece é que os braços masculinos são mais fortes, então não incomoda tanto os homens, né, do que as mulheres, que geralmente são mais franzinas, e isso incomoda mais as mulheres. Mas em termos assim anatômicos, você pega, é semelhante, né, o excesso de pele do braço que sobrou. Mas na minha corrida de consultório, na minha experiência, eu vejo que isso incomoda mais as mulheres, não os homens. O homem faz uma ginástica, e geralmente já tem hipertrofia mesmo, né, do braço, e consegue assimilar legal essa flacidez de pele. Mulher é mais difícil, mulher já parte logo para a cirurgia. Eu vi que tinha uma pergunta aqui para a gente, Carlos, eu queria que você respondesse também, sobre o tempo de cirurgia. Me perguntou se existe a possibilidade de fazer a cirurgia reparadora antes de 1 ano de bariátrica. Então, eu queria saber de você o que você acha, e depois eu já comento o que o cirurgião bariátrico acha, lógico. Olha, eu acho que não, né? A não ser, assim, em raras exceções. Por quê? Porque, assim, para a gente começar um processo, o anterior tem que ter terminado, né? São vários ciclos, né? Então, o paciente ali tem que acabar o ciclo de emagrecimento, atingir o objetivo, estabilizou e vai. Tem pacientes que eu recebo, já falo assim, já estou até liberada, né? Tal. Mas eu tento sempre respeitar ali pelo menos 1 ano e 3 meses, 3 meses de estabilização do peso. Porque se você imagina na hipotética situação de o paciente, você opera, ele emagrece mais 10% ainda. Então acaba prejudicando o resultado final, né? Então pode ser que ele não goste no futuro. A gente vê o seguinte, como cirurgião, 18 meses, 1 ano e meio, a gente acha que é o tempo ideal. Se esse paciente estabilizou e nesses últimos 6 meses ele não ganha, nem perde, ele entrou naquele platô, e ele se encontra bem da parte nutricional e com todos os seus exames, fazendo tudo direitinho, e a gente vê que ele está estável, já é um paciente que a gente indica para passar para a reparadora. Normalmente, de 18 meses a, no caso, 2 anos,
seria o tempo ideal para ir começando as reparadoras. Essa é a opinião Exatamente. nossa. Tá? Então, eu sei que tem algumas que têm muita pressa, porque eles já chegam no consultório já pensando na reparadora, né? Já pensando Com certeza. no Dr. Carlos lá. Tanto é que chega a certa hora Com que já está certeza. perguntando da plástica. E a gente vê que como conter essa ansiedade, Carlos? Olha, eu vejo assim que lá na clínica é super fácil, né? Porque assim, eu recebo o vosso paciente já preparado e muitas vezes já orientado, né? Então, às vezes o paciente já teve casos de acontecer mais cedo, mas já tinha a vossa liberação, a vossa orientação e tal. Então, assim, eu sei que lá todo mundo está acompanhando, é uma equipe multidisciplinar, né? E se o paciente foi liberado para fazer a plástica, não foi uma liberação unilateral, ele foi liberado por todo mundo, certo? Então eu me sinto mais seguro de conversar com esse paciente o tempo certo, né, de fazer a cirurgia plástica. Eu lembro que você comentou também da perda sanguínea que às vezes essa cirurgia reparadora leva, porque é uma cirurgia de grande porte. Qual aquela cirurgia que você pode combinar, Carlos? Que normalmente quando você trata, por exemplo, com uma mulher, você vai fazer, que dá para você combinar a cirurgia, fazer duas no mesmo ato. Existe alguma ou a predileção é monocirurgia sempre? Olha, uma mama e abdômen, uma mamoplastia e uma abdominoplastia numa paciente aí de 60, 70, 80 quilos no máximo, com os exames legais, dá para fazer, né? Por quê? Porque a área é uma área semelhante, né? Então você vai ali ferir o tronco e ele vai ficar... E você soma uma recuperação, praticamente entra na outra e o paciente fica tranquilo, né? Agora, por exemplo, fazer uma mama lipo com um abdômen mais coxa, eu acho que a gente já começa a machucar mais do que o corpo tem condição de se recuperar. Você lembra que a cirurgia plástica ela está mexendo com superfície, né? Então, nos primeiros dias de pós-operatório, a gente tem que pensar sempre no processo de reidratação, de queda da imunidade do paciente e tal. E o cálculo é exatamente semelhante a um paciente queimado, né? Você imagina que eu machuque o tronco dessa pessoa e eu acabo machucando ali na cirurgia, machucando no bom sentido, entre 10% e 15%. Aí eu vou te perguntar, Jaime, 10% e 15% num paciente queimado é um paciente grave, não é? Certeza. Então é sempre essa conta que eu faço e tento explicar isso para o paciente, né? Não tem como entrar, operar várias regiões. É muito melhor, por exemplo, eu fazer uma lipoaspiração de abdômen e tirar 4 litros de gordura do que eu operar uma paciente um pouquinho no joelho, um pouquinho na coxa, um pouquinho no braço, um pouquinho no queixo, um pouquinho na lateral de tórax, um pouquinho no abdômen e tirar só 2 litros dela. Mas eu acabei machucando o corpo dela inteiro. Então, pós-operatório, distúrbio hidroeletrolítico, queda da imunidade, risco de trombose, isso tudo aumenta muito, né? Então vamos pensar assim, que o carro-chefe, a mama e a barriga, né, a mamoplastia e a abdominoplastia, os exames legais, ali uma hemoglobina acima de 12, uma ferritina dentro do padrão da normalidade, aí sim, aí dá para fazer com segurança tranquilamente. Com certeza. O pessoal tem que lembrar que a cirurgia plástica, apesar de ser plástica, ela não vai trazer realmente um benefício, vai acabar sendo estético, mas é uma cirurgia reparadora e é uma cirurgia que vai tirar muita pele. Vem a história da cicatriz, Carlos. O pessoal me pergunta, vai ficar uma cicatriz grossa, não vai ficar aparente? Como que vão ficar assim? Como que vai ser? Onde você vai dar uma de mandrake aí para esconder essa cicatriz? Eu acho assim, né? O paciente não tem que se preocupar com cicatriz. Cicatriz não é a pior coisa do mundo, né? A cicatriz é um reparo, né, do tecido. Agora, claro que aonde que ela vai ficar? Na abdômen, ela vai ficar lá embaixo, em cima do pubis, dentro da roupa. Quem que vai ver a cicatriz? A paciente e o marido dela, né? Na mama, ela vai ficar
na areola, entre o escurinho e o clarinho da areola, na dobra do sulco inframamário, né? Então é como se eu pegasse aqui a minha mão aqui, ó, e fizesse uma cicatriz nessa dobra que já existe. Então ela fica discreta. Ah, não tem cicatriz? Não, claro, tem cicatriz, mas a gente tenta esconder a cicatriz, né? Para que ela passe de uma maneira desapercebida. Mas é sempre uma troca. Você troca um formato por outro, né? E o custo é a cicatriz, mas a cicatriz não é ruim, não. Né? E conforme o paciente vai... Eu dou alta só com 6 meses, né? Então, assim, vou vendo o paciente uma vez por mês, acompanhando a cicatrização. Existem coisas que a gente pode lançar a mão, como fitas de silicone, alguns cremes, para que essa cicatriz fique bonita. Né? Então, na minha opinião, vale a pena. Tá. Eu tive aqui uma perguntando se daria para fazer a mama junto com o braço. E uma outra pergunta sobre perna e bumbum. Para fazer a perna, dá para erguer o bumbum, fica legal? Então, são 2 perguntas do sexo feminino para você. Mama com braço, perfeito. Uma combinação joia. Tá? O lift, a elevação do glúteo, já não recomendo fazer com coxa. Tá? Porque são 2 cirurgias de tronco, de vasos sanguíneos grandes, e diferente do braço, que praticamente ali você tira o excesso de pele, né? Quando você mexe no tronco, na parte dos flancos, para fazer uma elevação do glúteo, você já vai mais profundo, então você já pega vasos sanguíneos maiores, né? E tem termos de recuperação também e do posicionamento desse paciente no pós-operatório, né? Uma plástica de coxa, o paciente fica com uma cicatriz da região crural até quase o joelho, né? Então, aquele negócio que eu falei, a gente tem que sempre pensar o quanto que você vai machucar esse paciente. Eu prefiro fazer o lifting do glúteo num tempo e a cirurgia de coxa, a dermolipectomia da coxa, num outro tempo. Agora, mama e braço, dá para fazer as 2 cirurgias juntas. O sangramento do braço é pouco. E toda cirurgia aí, como dermolipé e tudo, associa sempre lipoaspiração e dá para jogar essa gordurazinha no bumbum que elas estão me perguntando aqui. Sim, aí assim, aquelas pacientes, você sabe que tem aquelas pacientes, né, Jaime, que elas emagrecem, mas elas ainda ficam, não vou falar assim, elas ainda têm gordura, né? Tem pacientes que realmente secam, né? Essas que secam não tem mais gordura, não dá para fazer lipo em nada porque não sai. Agora, tem pacientes que ainda têm gordura localizada. As pacientes que têm gordura localizada, está super bem indicada uma lipoaspiração. Aí dá para fazer uma lipoaspiração do abdômen, da cintura, e toda essa gordura que tirar, dá para se injetar no glúteo, sim, sem problema nenhum, fica muito bom. Né? Não é um procedimento que muda o número do manequim. Então, assim, o paciente tinha um 38, vai para um 40 por causa do aumento do glúteo. Não, mas a lipoenxertia no glúteo, ela melhora muito o contorno e o formato do glúteo, sem aumentar. Para aumentar é só prótese. Né? Agora, aquela característica de palmada, né, na lateral, assim, que fica achatado, você preenche com gordura ali, fica redondinho, fica ótimo. Fica muito bom. Enquanto você descansa um pouquinho, Carlos, deixa eu ajudar aqui, só responder umas perguntas que vem direto da bariátrica. Para iniciar o processo de cirurgia bariátrica, liga na Susan Clean, vão agendar a consulta de vocês, ou com uma endócrino, ou com a agente da cirurgia, ou com nossas clínicas bariátricas, que trabalham bem os pacientes, já com a anamnese e com o pedido dos exames. Importante a gente conhecer vocês e ter ideia do perfil do paciente. Então, o contato com a gente sempre é fundamental. Hoje, com a teleconsulta, muitas vezes a gente vai conseguir, de pacientes que estão muito distantes, conseguir tentar fazer uma consulta por ali. Mas o ideal é fazer presencial. Tá? Agora, a equipe multidisciplinar não tem mais desculpa para não acompanhar, mesmo distante. Por teleconsulta, pode acompanhar com a nutricionista, pode acompanhar com psicóloga. Né? Então, a pergunta que me fizeram já sobre a cirurgia bariátrica é essa: o primeiro passo
tá passando no endócrino, no clínico, para vir com pedido da cirurgia, vir com pedido, encaminhamento para o cirurgião. Isso seria o fundamental, tá? Muitos já chegam por contato com outras pessoas. O ideal seria vir com um pedido de um colega médico, principalmente endócrino, que falasse já da falência do tratamento clínico e viesse para a gente. Tem a Célia Simões. A Célia Simões é minha prima, conheço bem. Ela perguntou aqui se dá para fazer cirurgia bariátrica com a hérnia que ela tem. Normalmente, uma hérnia, não é que ela tem, mas ela tem uma hérnia de trocáter, que fica na região lateral, e eu creio que aí o melhor seria corrigir primeiro essa hérnia, com a telinha por fora, e depois, mais tarde, faria essa abdominoplastia, que o dela também é muito pouco de abdômen, é mais tranquilo. Mas duas situações de perguntas para você, Carlos. Uma paciente que falou que já teve 3 cesáreas. Possivelmente, talvez ela não tenha feito bariátrica, mas ela pode ter parto gemelar ou ter aumentado muito o peso. Muitas dessas pacientes vão ficar com o abdômen não tão bom, vão ficar com esse abdômen muito flácido. Essas pacientes entram também na cirurgia reparadora por cirurgia plástica? Olha, Jaime, a gente tem que pensar no termo cirurgia reparadora, né? Reparação significa você restaurar a função, né? Então, assim, veja bem, se essa plástica está determinando, se essa alteração que ela tem está determinando algum prejuízo para a saúde dela, eu acho que ela pode pensar numa plástica na forma reparadora de ser. Se for meramente, assim, no termo estético, né? Olha, eu já tive as 3 cesáreas, estou com a cicatriz lá embaixo, não me sinto bem na roupa, tem aquela gordurinha localizada, aí seria a função, vamos dizer assim, entre aspas, estética, apesar que eu acho bem tênue essa diferença entre estética e reparação, né? Basicamente, assim, eu entendo como reparador alguma coisa que restaurou a função. Então, alguma coisa que perdeu a função, né? No caso, o abdômen avental, né? A pessoa está com aquele abdômen jogado sobre a perna, não consegue, às vezes, mal urinar, tem uma série... Aí você precisa tirar esse abdômen para restaurar a função. Do todo o resto, no meu entendimento, seria uma cirurgia estética. O Biel Marcelino, que eu estou vendo, ele fez uma pergunta interessante. Porque a gente, quando a gente vai operar, por exemplo, na mesma incisão e tudo, normalmente a gente espera 6 meses para o processo da cicatrização se fazer no total, né? Agora, para vocês, da cirurgia plástica, quanto tempo de uma reparadora para outra? Porque vocês vão estar operando, vamos dizer, setores diferentes. Quanto tempo de uma reparadora para outra reparadora? Olha, vamos colocar aí, vamos mais ou menos nos 6 meses. Exceções existem, dá para fazer um pouquinho antes ou um pouquinho depois, porque é o tempo da paciente realmente se recuperar de uma cirurgia, né? Não em termos só de superfície, de cicatriz, essas coisas, mas até os parâmetros laboratoriais dela, né? Sangrou, perdeu um pouquinho de sangue, então vai correr atrás aí para corrigir a perda de sangue, né? Vamos deixar mais ou menos certo aí 6 meses, que eu acho um tempo justo entre uma e outra. E defina o lifting que você comentou. O lift de quê? De rosto? Pode ser de pescoço, pode ser de braço. Bom, lifting, desculpa a palavra em inglês aí, mas que seria levantar, né? Então, quando a pessoa quando faz o emagrecimento, seja através da gastroplastia, ou seja, através da dieta e orientação, ela seca, então a pele cai. Então, seria levantar a pele e tirar o excesso, né? Isso pode ser no rosto, pode ser no braço, na coxa, na cintura. Então, o lift de glúteo, então o glúteo cai. Então, faz a plástica para tirar aquela pele em excesso que está acima do glúteo, para que ele suba um pouco, né? O bom senso sempre é imperativo, né? Não é subir de deixar ele... Não, é colocá-lo numa posição normal, né? O rosto, a mesma coisa. O braço, a mesma coisa. É devolver um contorno mais natural para aquela região, né? Restaurar a anatomia, vamos dizer assim. Tá. Carlos, você foi operar a paciente, ela tem uma hérnia, vamos dizer lá, pequena.
Normalmente você pede para o cirurgião entrar com você ou normalmente uma dermo em pé você já resolve se for um... Eu resolvo. Lineário, com nada... Não, eu resolvo. Que assim, eu sou cirurgião geral, né? A minha formação, eu fiz 2 anos de cirurgia geral, eu fiz até naquele tempo no Hospital Heliópolis, em São Paulo, antes de fazer a cirurgia plástica. Então, assim, para esse tipo de deformidade, eu mesmo opero, né? Às vezes tem que colocar tela, eu coloco tela. Quando é uma coisa que eu já vejo que vai sair do meu dia a dia, né? Olha, essa hérnia aí está encarcerada, aí eu já chamo um colega, que na verdade não precisa nem chamar, né? A minha equipe, o Dr. Tiago Veras, ele é cirurgião geral, então ele já está ali do lado mesmo, a gente já opera junto. Né? Então, respondi da Célia Simões de novo, tá? Agora respondi de vez. Tem uma pessoa, a Águida aqui, me perguntou, quem teve recidiva do peso ou reganho do peso, pode fazer a cirurgia reparadora? Qual o IMC que vocês trabalham para fazer essa cirurgia reparadora? Ou depois o cirurgião está liberando? Jaime, eu não opero, assim, obeso mórbido não tem indicação de cirurgia plástica. Né? Sobrepeso, eu acho que pode ser. Tem várias situações, por exemplo, que o paciente ele não quer fazer uma bariátrica, certo? Por causas N. Sim. Ele tem uma barriguinha ali que ele não está feliz, certo? E ele não consegue emagrecer por uma série de fatores. Autoestima baixa, principalmente. Então, eu deixo bem claro para o paciente, ó, ele vem me procurar para fazer a plástica, ele não tem hipertensão arterial, não tem diabetes, não tem nada de doenças que, de repente, a obesidade possam causar. Então, esse paciente tem uma indicação, por exemplo, de fazer uma lipoabdominoplastia, que é tirar a gordura do abdômen, né, de uma maneira, claro, saudável, segura, né, e tirar o excesso de pele, certo? Você devolve um contorno, o paciente emagreceu? Não emagreceu nada, ele tirou aquela barriguinha que ele não gostava. Mas isso, às vezes, na maioria das vezes, dá uma bica na autoestima dessa paciente, e depois de 15 dias ela já se matricula na academia, ela já se sente melhor na roupa de ginástica, ou na roupa dela mesma, na relação dela com o marido. A paciente começa a se enxergar de outro jeito, e fica até mais fácil de emagrecer. Certo? Basicamente, não tem IMC. Né? Agora, quando o paciente está bem e não tem doenças associadas e nem nada determinado à obesidade, né, fazendo uma boa programação cirúrgica, dá para fazer uma cirurgia bacana, sim. Segura, sempre. Eu estou vendo muita pergunta, agora eu vou cair aqui no convênio, eu estava deixando para deixar para frente, porque a gente vai matando as perguntas todas que tem relação à parte técnica, a parte cirúrgica. Antes do convênio, deixa eu fazer outra pergunta aqui, a respeito das mamas. Tem aquela bariátrica que opera e que praticamente tinha a mama pequena, e ali fica o maracujazinho chupado, que a gente falou depois, né? Aquele maracujazinho mais velho. Não é a mama melhor, então acho que aí vai uma prótese, o caminhamento da prótese. Mas e aquela que tinha muita mama e a mama cai, fica a mama de vovó depois? E aí, o que fica melhor? O que você acha? Montar essa mama fica tão bem quanto pensar numa prótese tirar? Entre uma prótese e montar essa mama, dá para saber quem pôs prótese, quem montou a mama quando fica legal? Dá. Então vamos, assim, aquele paciente que emagreceu, né? Tem aqueles pacientes que secam, não tem nada, então vai precisar de um implante, que é um implante de silicone, né? Para dar volume. Então, o quanto vamos colocar, eu coloco uma roupa de segunda pele na paciente e o paciente vai experimentando ali na frente do espelho e vai vendo como vai ficar no futuro a silhueta dele. Na consulta, já dá para ter uma ideia exatamente do volume que vai ficar. Certo? Aquelas pacientes que ainda têm mama e gostam do volume na mão, então eu falo para o paciente, ó, fecha os olhos, segura seu peito aqui, você gosta desse volume? Gosto. Então não precisa de prótese, porque eu só tiro a pele, não diminuo nada de glândula, nada de gordura e refaço sua mama para te dar uma mama alta, sem ser caída, nada disso, sem precisar de implante.
Agora, Carlos, tem uma o pergunta aqui para implante... você. Prótese, por cima ou por baixo do músculo? Já que você está na prótese aí. Responda essa pergunta aqui, que essa aqui vai ficar solta. As próteses, nos pacientes pós-bariátricos, eu tenho indicado cada vez menos prótese por baixo do músculo. Por quê? Porque o músculo é um sutiã natural. Ele segura o implante. E essa mama, com o passar dos anos, ela vai cair. Porque primeiro que o paciente já tem uma pele que ela já é flácida por si só. Ela tem um teor baixo de colágeno e assim vai continuar a vida inteira. Então, eu tenho optado por colocar essa prótese, por uma prótese mais rugosa, que adere mais, porém, por cima do músculo. Por quê? Ela vai cede junto. Não estou falando que vai cair, despencar, mas aquele pouquinho cede junto e o contorno ainda fica bonito. Senão, a queixa do paciente depois de um ano é sempre assim: doutor, eu estou com a prótese aqui, eu tenho que comprar um sutiã para calçar a prótese em cima e a mama lá embaixo, porque destoa. É um sinal muito comum isso daí, tem tudo quanto é livro, chama dupla bolha, né? O contorno do implante Você e o contorno por baixo do músculo, então, é isso? Por cima do músculo. Você põe por cima Não do põe músculo. por cima do músculo. Né? Tá. Eu ponho muita prótese por baixo do músculo, mas não nos pacientes pós-bariátricos. Entendi. Entendeu? Naquele paciente que a mama tem uma pele forte, que o músculo não é muito hipertrofiado, porque senão ele joga a prótese lá para cima. Só fazendo um parênteses, existe um meio termo que se chama dual plane. Você coloca a prótese metade por cima do músculo, metade por baixo. São indicações, Jaime. Isso você sente muito com o paciente, assim, são indicações de cirurgia. Não existe uma regra engessada, né? Certo? São indicações. Tem pacientes que ficam mais bonito por baixo, pacientes que fica mais bonito por cima, tem pacientes que ficam mais bonito esse dual plane. Depende do tipo de corpo e do tipo de pele do paciente. Ok. Não, interessante. Essa pergunta foi bem interessante. Pessoal, só lembrando, deixando o doutor Carlos dar uma descansadinha lá, que a gente está tentando, pela Susan Clean, Viva Light, fazer uma live nas últimas segundas-feiras dos meses. Então, a maioria das vezes, 18 ou 20 horas, a gente entra com uma live sempre com assuntos pertinentes e relacionados, no nosso caso, à cirurgia bariátrica, ok? Então, está sempre podemos convidar também algum infecto para falar um pouco de Covid nessa hora, mas eu já falei bastante sobre a cirurgia e tudo do Covid que a gente está fazendo. Ô, Carlos, agora os convênios. Pela Agência Nacional de Saúde, qual a cirurgia regulamentada que o paciente pode tentar junto ao convênio ou ressarcir-se? A plástica de abdômen é direito do paciente. A plástica de abdômen, né? A dermolipectomia abdominal para correção do abdômen avental, isso é regulamentado por lei, isso o paciente ele tem direito. Né? Todas as outras não tem nada regulamentado. Né? Então, mama, braço, qualquer outro tipo de plástica. Né? Se o abdômen precisar de uma lipo, a lipo já não entra nesse cenário. Né? A plástica que o paciente tem é a dermolipectomia, que é cortar, tirar o excesso de pele, né? E ponto. Exatamente, Jaime. Corrigir o avental. Agora, exatamente. Fazer algo para dar realmente uma melhorada estética também, aí teria que ser uma cirurgia diferente, né? No caso aí. Exatamente. Aí não, isso daí, a cirurgia, tirando o abdômen avental, né? Isso o paciente não está coberto, né? Não está regulamentado. E é uma briga boa. Às vezes a gente fica numa situação difícil de explicar isso para o paciente, porque é um negócio da gente, né? Mas com a plástica é diferente. A plástica nesse ponto é diferente das outras especialidades para quem tem convênio, né? Então é só a plástica de abdômen mesmo que o convênio vai ajudar. Todas as outras ele não ajuda em nada. Não existe, por exemplo, Jaime, um código de mama caída para você pedir uma autorização de convênio, entendeu? De lipodistrofia braquial. Não existe nem esse código. Existe o código TUS lá que chama abdômen em avental, tratamento, dermolipectomia não estética para abdômen em avental. Aí
Pediu, autorizou. De um dia para o outro, isso é rápido. O que eu vejo, Carlos, o pessoal fazendo, é que a gente sabe que o convênio ele vai pela ANS. A ANS, ele Sim. tem como protocolo, ele tem como fazer, como obedecer. Quando não é muito difícil, mesmo sendo liberado por algum juiz, em alguma outra instância qualquer. Agora, é claro, o paciente ele pode tentar entrar com pedido. Se houver a negativa do pedido, aí ele tem a negativa na mão, ele vai para a cirurgia, vai fazer, e ele pode tentar reembolsar com o convênio. O quanto ele vai conseguir, eu não sei. Se vai conseguir, eu não sei. Você entendeu? É dúvida, porque tem jurisprudência para tudo, mas o que eu sei não tem a dúvida. Tem direito, né? E também o valor. Tem convênios que pagam uma dermolipectomia, que é uma cirurgia, às vezes, trabalhosa, seja até de 4 horas, 5 horas. Muito, sim. Uma cirurgia, vamos dizer assim, não desrespeitando os outros procedimentos, mas com uma unha encravada, alguma coisa do tipo, não dá. Então, aí é mais ou menos por aí, Jaime. Né? Você não, a gente fica numa situação até assim, vendida. Eu juro por Deus que eu sempre tento ser extremamente ético e exponho essa situação para o paciente quando ele me pergunta. Né? Porque o paciente não tem noção. E ele está no direito dele de não ter noção disso. Então, a gente está lá, você paga um serviço, você quer esse serviço. Né? Só que a lógica do convênio nesse ponto é outra. Lógico. Né? E assim, não se... pode falar. Não, pode terminar. Não se faz, por exemplo, uma dermolipectomia sozinho. Certeza. Você entendeu? Exatamente. Então, assim, você manter um padrão de equipe, de atendimento, né? Então, tem determinadas situações que é muito difícil de trabalhar. É verdade. E diz outra coisa para mim. É tempo de recuperação desses pacientes. Fez o abdômen em avental. Normalmente tem que ficar em posição de canivete por quanto tempo? Vai dreno, não vai? Qual o tempo de recuperação? Tá. E da mama? Qual o tempo de recuperação? Olha, vamos colocar o seguinte. Dessas daí? É perna, braço, mama, abdômen? Qual é aquela que você fala? Olha, essa aí é chata. É assim. Cirurgia plástica geralmente não dói, né? Não dói. O pós-operatório que eu posso falar assim, que é mais chatinho por causa de posição, essas coisas, é a plástica realmente de abdômen, né? O paciente vai andar um pouco curvado aí 7 dias, vai ficar com uma cinta abdominal na barriga, o banho é de gato, né? Chuveirinho da genitália para baixo, genitália para cima, banho de gato. Porque assim, curativos, essas coisas, o paciente não faz nenhum em casa. Isso tudo eu faço. Né? Só para você ter uma ideia, eu opero um paciente, o paciente volta comigo com 3, 7, 14, 20 dias e 30 dias. Isso no primeiro mês. São 5 retornos. Né? Depois, uma vez por mês, até 6 meses. Então, o paciente não vai fazer nenhum curativo. Mas, nesse ponto, é chatinho. E na plástica de abdômen, tem o dreno. Porque a única cirurgia que eu tenho o hábito de colocar dreno é na plástica de abdômen, que fica de 3 a 7 dias. Geralmente, com 7 dias, o paciente já se livra daquela faixa, uma faixa abdominal assim que é restritiva, tipo aquelas de hérnia, né? Ele já se livra daquilo e já veste um colã. Aí já anda reto, já toma banho de corpo inteiro. Então vamos pensar que os primeiros 7 dias são os mais chatos. Né? Mas lembrando que tem que andar, né, Carlos? Independente se está tem que andar. Nada de ficar deitadinho o tempo todo, não. Tem que andar. Não, a recomendação que eu dou é o seguinte, que nada substitui uma deambulação precoce, né, Jaime? Então, você vê, na cirurgia, eu geralmente faço uma cirurgia para durar menos que 4 horas. Usa meia. Usa aquele flebopress durante a cirurgia, para massagear a panturrilha. Uma boa hidratação e o dia seguinte o paciente tem que ir andando para casa. E dentro de casa, ele deve andar. Né? Não tem que ficar o tempo inteiro deitado. Mas, de uma maneira geral, abdômen, mama, ou mama e abdômen, ou qualquer tipo de outra situação, o paciente volta à vida dele normal com 15 dias. Quanto tempo de colã? Quanto tempo? 2 meses. 2 meses. Tá. E drenagem, ultrassom, também tem indicação nesses pacientes? Quando precisa, eu tenho o hábito de liberar o paciente depois de 15 dias. Por quê? Porque eu considero que até 15 dias está muito cru ainda, né?
Às vezes pode ter uma casquinha ou outra, não sei, passa um creme lá de drenagem, pode contaminar a cirurgia e tal. Então, assim, eu pego e deixo a drenagem para o 15º dia em diante, certo? Para Aí, acabar do abdômen, Carlos, por que o canivete? É bom eles terem interessante falar porque fica canivete por causa da cicatriz, mas é bom você ressaltar isso. E sobre a mama também. Qual é o tempo de recuperação para a pessoa poder dirigir, trabalhar, voltar lá a levar os filhos à escola e tudo? então tá, o abdômen, por que a posição de canivete, né? Isso. Porque de uma hora para outra, aquela pele que estava imediatamente acima do umbigo teve que esticar até aquela pele que estava imediatamente abaixo da cicatriz de cesárea, porque a cicatriz cesárea vai embora. Agora, né? Exatamente, então você tira às vezes mais que um palmo. Então, para não esticar, então você pede, e não ter dor, o paciente anda um pouquinho curvada, né? Mas não é nada insuportável, não. Em relação à mama, o paciente volta às atividades dele normal, como dirigir, trabalhar, ginástica do umbigo para baixo, tudo no 15º dia. A única coisa que o paciente não vai fazer é esse movimento aqui, ó, de ginástica, de puxar ferro, né? O peitoral e o bíceps, o tríceps, não vai fazer esse movimento, e dormir de bruços, que só vai dormir com 30 dias. Tá. E outra pergunta aqui, não sei se é bem para nutricionista ou para você, mas tomar colágeno realmente ajuda a firmar a pele ou não? Olha, eu sou muito cético em relação a isso, Jaime. Eu não sei o que você acha, mas assim, proteína é proteína, né? E a gente não digere a proteína numa cadeia grande. O colágeno é uma cadeia enorme, né? Então, o organismo vai quebrar em aminoácidos e se de repente esse aminoácido for para ser usado para a pele, o próprio organismo vai direcionar ele para a pele. Se for para ser usado para o sangue, vai para o sangue e assim por diante, de acordo com o tecido. Então, nesse ponto, eu vou falar para você que eu sou muito cético em relação a tomar colágeno. Eu acho que um paciente, quando tem déficit proteico, tem que fazer uma suplementação, se faz a ginástica lá, tem que tomar os aminoácidos essenciais, aqueles que a gente só consegue na dieta, né? E eu prefiro que quando o paciente pense em pele, ele evite o sol, passe um filtro solar e use hidratante de pele, porque isso realmente aumenta a juventude da pele. Ok. Uma dúvida aqui, deixa eu ver. Essa aqui eu vou responder porque tem a ver com a cirurgia, que você também tem. Os exames estão sendo feitos na clínica, sim, mesmo na quarentena. Alguém falou aqui, agora na quarentena, né? Teoricamente já não estão mais nessa quarentena, né? Mas os exames estão sendo feitos, as consultas também. A média entre vocês serem atendidos e estarem preparados para a cirurgia vai perto de 3 meses, porque tem que ter o acompanhamento todo, a realização dos exames, a correção do que se encontrar alterado, as liberações de todos os colegas. Então, esse tempo que realmente a gente prepara vocês para a cirurgia bariátrica. Tá? Até alguns pacientes que já vêm com tudo mais adiantado, então, realmente, às vezes, até de 1 mês você consegue trabalhar. Mas não esquecer que a equipe multidisciplinar, ela precisa estar acompanhando vocês nesse intervalo de tempo. E pelo menos umas 3, 4 consultas para prepará-los bem. Vocês têm que manter depois a suplementação e tem que manter o acompanhamento com a equipe junto com a gente. Que é como o Carlos comentou lá, na plástica, você viu o tanto de vezes que vocês voltam com ele. Na cirurgia bariátrica também vocês vão voltar em alguns meses com a gente também. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui para você. No caso de quem tem barriga dental, não tem vergonha, dá para operar? As plaquetas, Carlos, sobre plaqueta aqui, tem dúvida aqui. Minhas plaquetas são baixas. Posso fazer a reparadora? Como você lida com esses pacientes realmente que têm problema de trombocitopenia ou trombofilia, no caso, mais? Ô, Jaime, quando isso geralmente caracteriza... Pessoal, porque eu falei esse palavrão, mas não expliquei o que é, né? Dá uma explicada. Acima de 150 mil em valores absolutos, aí a gente sabe que
Dá para operar tranquilamente, você não precisa pedir avaliações diversas. Mas quando o paciente tem algum histórico hematológico, né, vinculado ao sangue, eu prefiro encaminhá-lo para um hematologista para dar um diagnóstico e um possível tratamento para que a gente consiga fazer uma cirurgia segura nesse paciente, né? Não tomar sustos, né? Baseado naquilo lá, os exames têm que estar ok. Se de repente 160 mil de plaqueta ou 140 mil de plaquetas é normal para aquele tipo de paciente, foi verificado junto com o hematologista, né? Aí realmente a gente opera com segurança. Cirurgia plástica, assim, sempre dá para a gente postergar. Não existe, não é verdade? Então, assim, sim, olha, doutor, eu tenho plaqueta lá de 70 mil, o hematologista quer operar de qualquer jeito, tal. O hematologista recomendou isso, a gente fez lá as medicações, entrou com às vezes até plasma, né? Então você reserva a bolsa de plaqueta para se precisar no pós-operatório. Vamos pensar, assim, isso nunca me aconteceu, mas eu acho que são coisas que a gente tem que pensar se existir uma situação dessa, né? Dá tempo de se pensar em tudo. O tempo passou rápido demais. Nós temos 5 minutos. Estou vendo aqui, já deu o quê? 1 hora? Já 1 hora encerra, né? Então, para a gente não, vamos dizer assim, não ser desligado automaticamente, sem se despedir, eu queria te agradecer, cara. Foi muito bom conversar com você. A gente Nossa, um prazer enorme. Falando a noite toda. Mas eu gostaria que você se despedisse, então, aí dos internautas, tá? E já te agradecendo de monte. Foi muito boa essa conversa nossa hoje. Olha, eu tenho a clínica no coração, eu sou muito feliz de trabalhar na clínica, eu adoro vocês todos, senti uma saudade danada nessa quarentena, né? E adoro fazer cirurgia plástica e eu acho que eu estou no lugar certo, né? Numa equipe multidisciplinar, uma equipe de respeito, uma equipe que as pessoas confiam e a gente se confia um no outro. Eu acho que isso é muito importante, né? Então eu tenho certeza que a Susan Clean, ela modifica as vidas das pessoas. Eu acho que o nosso propósito é esse, é trabalhar com seriedade e respeito ao nosso paciente, né? Eu gostaria de me despedir assim, porque não tem outra coisa para falar da Susan Clean. Obrigado, além disso, Carlos. né? Sabe que você faz parte da equipe, de coração, gosto muito de você, respeito bastante. É um baita profissional, gosto de discutir. Eu lembro que todas as vezes que a gente fez reuniões, você sempre esteve presente, trouxe dúvidas e nos ensinou bastante também. Saudade daquelas reuniões já. Eu também estou com saudade. Eu queria só, então, nesses minutos que aqui me sobram, lembrar, tem uma pergunta que eu não queria deixar sem responder, mas com IMC abaixo de 30, que foi o que ele comentou, do Dr. Carlos também, abaixo sendo sobrepeso, é um IMC que não chegou a 30 da obesidade. Sim, então, poderia realmente ele trabalhar para fazer a cirurgia reparadora. Com certeza. Que ficou aqui, então a gente responde. Mas eu queria lembrar, então, que se restou alguma dúvida de algum internauta, que manda pelo nosso Instagram da clínica, que a gente vai tentar responder as dúvidas do Dr. Carlos. Ele também responderá para vocês, como eu responderei sobre a cirurgia se tiver. Quero agradecer a todos. Quero agradecer muito vocês aí que ficaram esse tempo com a gente, tá? Deixaram de ver a novelinha, mas estão ali aprendendo um pouco mais. Aprendi bastante hoje também, com essa discussão com o Carlos. Idem. Lembrando que a gente vai sempre tentar trazer uma live no final, na segunda-feira, sempre na última segunda-feira do mês, para a gente poder estar discutindo, que isso é muito importante. Eu quero agradecer a todos os pacientes, agradecer a Gabriele do Gossip, que eu pedi de última hora para ela. Coloca também no seu, lá no seu site, que acho que vai ser muito bom para a gente, no seu Insta. E eu sei que a Gabriela ela curte demais, adora participar com a gente. E quando ela pode estar junto, ela vem com perguntas também. Ela instrui os internautas dela com respeito à bariátrica. Aos outros pacientes todas. Agradecer a equipe multidisciplinar da gente, as nutricionistas, psicólogas e todos os fisioterapeutas que fizeram um trabalho maravilhoso nesse tempo com essas lives também. Então, vi a Larissa agora há pouco ali, mas eu sei que todas devem estar online.
Então, agradeço vocês todas. E lembrando também, pessoal, vocês que operaram, tentem entrar, que nós vamos ter um personal para estar trabalhando com a gente. Falta 39 segundos, hein? Nós temos um personal nosso, que dá para vocês terem em contato no Insta e ver o que dá para fazer nesse pós-operatório imediato em casa, nos primeiros 15 dias, no mês, de um jeito muito tranquilo, com 15 minutos, que vai fazer diferença no dia inteiro para que vocês consigam também trabalhar perda de peso. Não precisa ter equipamento nenhum, nada. Vocês vão trabalhar com a parede de casa, com o sofá e com o que tem, tá? Grande beijo em todos, então. Espero vocês na próxima live, mesmo que eu assista também. E nesses 4 segundos, então, boa noite.